nome de Jesus. Amém. Pega as crianças. Crianças. Hoje nós vamos cantar uma música muito legal. E eu quero que todo mundo fazer uma coreografia, inclusive quem está em campo, ok? Então vamos ajudar as crianças, todo mundo fica de pé. Não briguem comigo, porque hoje vocês estão igual corpo vivo, né? Mas hoje é domingo, todo mundo descansou e eu quero convidar todo mundo a dançar junto com as crianças. Vamos lá?
veio para nos trazer vida eterna. E nessa noite nós vamos continuar adorando o nome do Senhor com uma canção que chama Bom Perfume. Um bom perfume, para ele ser extraído. Vamos imaginar que nós estamos fazendo um perfume de orquídea. A orquídea, ela precisa ser esmagada.
será satisfeito em nome de Jesus. Vamos orar. Eu tenho certeza que a palavra vai ser trazida pelo irmão, mas vai ser dirigida totalmente por Deus. Amém? Baixa a cabeça. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, obrigado até aqui por falar aos nossos corações, por ter, Pai, o privilégio de te adorar, o privilégio de prostrar diante da tua presença, reconhecendo a tua grandeza, a tua soberania, tudo o teu poder sobre nossas vidas. Somos gratos, queremos mais, queremos ouvir mais de ti. Abra os nossos corações, tira, Pai, aqui do nosso coração, dos nossos ouvidos, tudo que nos atrapalha a entender a tua mensagem, e que nosso irmão, Pai, venha ser usado tremendamente pelo Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, presente aqui com essa bênção de trazer a palavra aos irmãos, é sempre um privilégio para mim, também para minha família, minha esposa, aliás, minha filha Ivna. Nós já, muitos já sabem, nós fomos membros aqui dessa igreja no ano 2001, e desde então a gente tem um carinho, um apreço muito grande para essa igreja e para os amados irmãos aqui. Então que Deus possa estar nos abençoando, nos usando conforme a vontade dele, e o mais ele fará. Amém? O nosso texto bíblico de hoje então, sempre que a gente é convidado a trazer a palavra do Senhor, a gente já começa a pensar, meditar em que tema abordar, que texto utilizar, e passa inúmeros textos na mente da gente quando a gente define o tema, mas Deus acaba nos guiando para um determinado texto. Não foi diferente dessa vez. Então, o texto principal de hoje, nós vamos meditar sobre ele, está no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 24 ao 33. Então, Mateus, capítulo 14, versículo 24 ao versículo 33. É um texto bem conhecido, fala do momento que Jesus andou sobre as águas, Foi um texto bastante conhecido. Então está ali no telão. Eu gostaria de combinar com os irmãos. Eu vou ler o primeiro versículo, e aquele irmão sentiu o desejo de ler o próximo, e assim sucessivamente até a gente chegar ao 33, tá bom? Vamos ler Mateus, versículo 24, 14 e 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ao madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse: fora, sou eu, não tenho medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro
teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Vocês estão no mar, adorar e dizer: verdadeiramente tu és filho de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Que ela venha, Senhor, nos nutrir cada dia mais. Que através desse texto lido, o Senhor possa estar falando com cada um de nós. Obrigado por o Senhor ter revelado a mim, falado primeiramente comigo através dele, para que assim nossos irmãos também possam, Senhor, alcançar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu tinha pensado no tema, veio o texto à mente, e o tema que nós vamos falar aproveitando a virada de ano recentemente, em 2023 e 2024, e é comum, quando chega na época dessa do ano, finalzinho do ano, as pessoas começam a pensar: eu tenho que mudar, tenho que fazer diferente no próximo ano, eu tenho que recomeçar. As pessoas estão sempre falando em recomeço. Olha, não vou mais fazer desse jeito no próximo ano, vou fazer desse outro jeito. Então o tema de hoje é recomeço. Então, recomeço. O que é um recomeço? É um novo começo. Ação de começar novamente. O ano novo é uma chance de recomeço. Seu recomeço foi difícil, mas ela conseguiu. Ação de iniciar e início mais uma vez. Reinício. A empresa fechou suas portas para um recomeço. Então, são definição de recomeço. O que é recomeçar? É começar de novo, fazer diferente. Então a gente tem sempre esse dilema. Muitas pessoas têm esse dilema dessa época do ano e outras épocas do ano também, quando ele passa por determinadas situações, ele pensa: eu preciso mudar isso aqui, porque senão não vai dar certo. Tem que começar de novo. A pessoa fazer uma tarefa que deu certo, tem que começar de novo. É um recomeço. E esse recomeço, então, a gente tem que entender que precisa, já que eu quero recomeçar a vida, a primeira vez que deu certo, eu tenho que realmente fazer diferente. Tem pessoas, por exemplo: eu vou parar de fumar em 2024, mas chega em 2024 e continua fumando. Eu vou parar de beber, mas continua bebendo. Então, para ser recomeço, as coisas têm que mudar. As coisas velhas têm que ficar para trás. Acabou. Tudo tem que ser diferente agora. Então, esse é o recomeço. Às vezes temos vontade de fazer um reset, deixar tudo limpo na nossa vida, zerar, começar do zero. Então, isso é um recomeçar, começar do zero. Então, por exemplo, Pedro andou sobre as águas pela primeira vez, depois, quando ele teve medo, ele afundou. Então, ele teve que recomeçar, e recomeçar junto com Jesus, para a coisa caminhar. Então, às vezes, quando a gente pensa em recomeçar, aparecem algumas coisas que nos impedem esse recomeço. Muitas vezes eu tento começar novamente uma determinada situação, mas tem algumas coisas que aparecem para impedir. Então, o que impede de recomeçar? Às vezes, o medo nos impede de recomeçar. Então, às vezes, a gente sabe que está fazendo alguma coisa que precisa ser mudada, mas por alguns medos, a gente não consegue mudar. Por exemplo, eu tenho minha rodinha de amigos, mas eu preciso sair dela, porque isso não está me fazendo bem. Eu não posso fazer o que eles fazem, não me faz bem, mas por medo de não ser aceito na sociedade, a pessoa acaba não mudando a sua atitude. Então, o medo às vezes nos impede
de um novo começo, de começar uma vida diferente, um recomeço. Então o medo ele é muito propício a nós, seres humanos. A gente tem que ter muito cuidado. O medo pode nos impedir de recomeçar. E se o medo nos impede de recomeçar, quando nós ainda não entendemos a palavra de Deus, nós ainda não entendemos o sacrifício de Jesus, esse medo vai nos impedir de chegar a Jesus. Terrível, né? Então a pessoa que ainda não conhece, muitas vezes eles não se achega a Jesus, mas aceita com medo de ser rejeitado na família, no seu grupinho de amigos. Então o medo nos afasta da palavra, nos afasta de Deus, impede com isso de começarmos uma vida nova. Outra coisa que nos impede de recomeçar é confusão. A gente começa a ter confusões mentais das coisas visuais. Os próprios discípulos mesmos ali no barco, podemos ver no versículo 26, quando viram Jesus andando sobre as águas, o que pensaram? Que era um fantasma. Por quê? Porque esse medo traz confusão à mente. E essa confusão também nos impede de enxergar a verdade. Eles não estavam conseguindo enxergar que era Cristo, que era Jesus que estava ali andando sobre as águas. Então é confusão. E no nosso dia a dia nós ficamos confusos com muitas coisas. Nós ficamos confusos com atitudes de pessoas chegadas a nós nos confundimos com aquelas atitudes, e achamos que aquelas atitudes são corretas, podem servir para nós. Então essas confusões também vão levar ao afastamento de Jesus, ao afastamento da palavra, do conhecimento da palavra, e vai nos impedir de recomeçar a nossa vida naquele ponto que nós julgamos que precisamos mudar. Precipitação também é um obstáculo muito grande para o recomeço. Nós temos que entender a hora, o momento que precisamos mesmo mudar uma situação, mudar o rumo, porque muitas vezes a gente se precipita nas decisões que tomamos, e essas decisões que tomamos nos impedem de recomeçar da maneira correta, do momento correto. Então nós não podemos nos precipitar. Nos versículos 28 e 29, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Então Pedro foi precipitado nesse momento, ele esperou Jesus chamar, ele já pediu para ir. Então houve uma precipitação de Pedro, e aí ele não conseguiu, teve medo e afundou. Mas o importante é que ele recomeçou, ele pediu socorro, e Jesus o socorreu, deu a mão, e aí ele teve um recomeço mais sólido. Então, fatores que nos impedem de recomeçar, e tem também o seguinte ponto: como recomeçar? A gente tem que saber como recomeçar. Não pode ser de forma precipitada, já falamos, mas para recomeçar de maneira mais concreta, de maneira mais sólida, mais adequada, nós precisamos nos colocar nas mãos de Jesus, na companhia de Jesus. Com Ele, nós vamos saber exatamente como recomeçar. E vamos conseguir esse recomeço, fazer a nossa mudança de vida da maneira segura. Para isso a gente precisa de alguns detalhes. Para eu recomeçar da maneira correta, da maneira sadia, saudável, eu preciso segurar na mão de Jesus. E foi o que Pedro fez. Ele precisou sair lá do fundo, recomeçar. O que ele fez? Se agarrou nas mãos de Jesus.
fala, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, para recomeçarmos, como recomeçarmos? Para recomeçar de maneira correta, precisamos segurar nas mãos de Jesus. Além de segurar na mão de Jesus, o que os discípulos fizeram? O que Jesus fez depois? Jesus entrou no barco. Então precisamos segurar na mão de Jesus, precisamos deixá-lo entrar no barco, entrar na nossa vida, nos segurar pela mão, nos acolher nos seus braços, fazer de fato parte da nossa vida. Então esse é o outro ponto, deixar Jesus entrar no barco. E assim nós poderemos recomeçar de forma saudável, certa, correta, porque Jesus quer caminhar conosco. Basta nós deixarmos. Ele estando no barco, nós vimos aqui que o texto mostra, com ele no barco, ele cessou a tempestade, não houve mais problema, dificuldade. Naquele momento, ele sanou aquela dificuldade para os discípulos. Então, com ele no barco, tudo fica melhor. Com ele na nossa vida, tudo fica melhor. Não é que não teremos aflições, teremos, mas elas serão superadas tranquilamente, sem precisarmos ter medo. Para um ponto muito importante de como recomeçar, é nós esquecermos as coisas do passado. As coisas que passaram, passou. Deixar de saudosismo, ficar, meu tempo, isso era bom no meu tempo, quando eu era criança era melhor. Quando eu morava lá na roça era muito melhor, quando eu morava na cidade, naquele apartamento era melhor. Deixar dessas coisas. A Bíblia fala, isso que fiz nova todas as coisas velhas passaram. Lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, tem um texto muito importante, maravilhoso. Isaías 43, versículo 18 e 19, fala assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que maravilha! Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Esquece, não considera o passado que passou. Eu posso até, por exemplo, me lembrar do que aconteceu comigo em 2023, as coisas que passaram comigo em 2023. Posso, sem problema algum. Mas é muito melhor eu ter a consciência das coisas que Deus tem preparado para mim em 2024. Muito melhor do que eu ficar lembrando as coisas que eu passei em 2023. Vai ser muito mais edificante para a minha vida, para a vida dos que certo, eu ter consciência das coisas que Deus tem preparado para mim agora em 2024, do que ficar lembrando as coisas que eu passei em 2023. Com certeza vai ser muito melhor. Então veja só aqui, eis farei uma coisa nova, vou colocar um caminho novo no deserto. Ali aquele deserto árido, seco, vou fazer um caminho novo ali. Vou colocar rios nos ermos, lugares que você não imagina, eu vou colocar rios. Vou fazer coisas novas. Então esqueça o que passou. Você sofreu naquele deserto, agora vai ser tudo diferente. E quando a gente pensa, quando a gente não consegue deixar o passado para trás, a gente não consegue perdoar. Eu vou estar sempre lembrando que alguém me fez mal no passado, eu não vou conseguir perdoar.
E se eu não consigo perdoar, eu não vou conseguir recomeçar nunca. Não vou conseguir ter um recomeço. Não há possibilidade de recomeçar, não esquecendo as coisas passadas e não conseguindo perdoar alguém ou qualquer fato que passou, você não conseguir se esquecer dele. Então esse ponto de esquecer coisas do passado é muito importante para a gente conseguir recomeçar. Então a gente tem vários recomeços. Cada final de ano a gente pensa em recomeçar muita coisa. Agora, amanhã, começa o ano letivo, né, Juliana? Começa o nosso ano letivo da escola. E aí, enquanto o professor me disse, olha, esse ano eu vou fazer diferente do que eu fiz em 2023. Se eu dava uma prova desse jeito, eu vou mudar esse tipo de prova. Os alunos, eu faltava, esse ano eu não vou faltar, vou mudar, vai começar a minha vida. Então, a gente, para recomeçar, a gente não pode ficar preso às coisas antigas. E sempre é dia de recomeçar. Então, falamos o que nos impede de recomeçar, como recomeçar, e agora nós vamos falar quando recomeçar. É importante a gente entender quando eu vou recomeçar. Após uma falha, eu estava construindo uma determinada coisa e falhei. Após essa falha eu recomeço. Após uma frustração na vida, será que o recomeço vai depender de eu ter tido uma frustração na vida? Após uma injustiça sofrida, o que é injustiça, né? Ou após uma decepção amorosa, será? Quando recomeçar? Então, após uma falha. Mas em Lucas 15, 21, a parábola do filho pródigo, o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. Então, ele está marcando um ponto, o recomeço. O filho pediu ao pai sua herança, seus bens, olha, eu vou embora, que não dá mais para mim. E ele foi, todos conhecem a história. Perdeu tudo que tinha, gastou, fez o que quis. Aí viu que eu falei, não devia ter feito isso agora. Como é que eu vou fazer? Vou voltar para casa do meu pai. Mas ele estava assim, como é que eu vou voltar para casa do meu pai? Será que ele vai me aceitar? Mas eu vou falar com ele que nem seja com o servo dele, eu quero ficar lá, que vai ser legal para mim. Então ele fala para o pai, peguei contra Deus e contra o Senhor, não mereço ser chamado de seu filho. Então ele foi um recomeço, após uma falha. Ele falhou. Ele reconheceu que falhou contra Deus e contra o pai dele. Então, após uma falha, é um momento de recomeçar, sim. As falhas nos ajudam, nos atinam para a necessidade do recomeço. Serve como um lembrete: olha, você precisa recomeçar, não está dando certo. Precisa fazer diferente. Então, após uma falha, é um momento de recomeçar, sim. Então, a palavra falha vem de um termo latino que significa falta, defeito. Então, após uma falta que você cometeu, um defeito que tenha tido, é um momento de você recomeçar. Quando falhamos, nos sentimos ineficientes, a gente sente assim, para baixo. Poxa vida, não consegui, eu errei. Fracassado, ou não sou confiável, se sente muito para baixo mesmo, muito decepcionado com a gente mesmo. Então, quando lemos em Hebreus 11, nós encontramos lá o que é a galeria dos heróis da fé. Mas esses homens tiveram falhas? Tiveram. Recomeçaram e se transformaram em heróis da fé. Moisés, o homem mais manso que a terra já conheceu,
Abraão, pai da fé, Davi, Salomão, todos tiveram falhas, mas recomeçaram. Recomeçaram se colocando nas mãos de Deus, reconhecendo junto a Deus a sua falha e fazendo de novo diferente. Então, após uma falha, é o momento da gente recomeçar. É um ponto de chamamento de atenção para um recomeço. E após uma frustração da vida, também pode nos indicar um momento de recomeço. A frustração, há um efeito de frustrar-se, ou seja, de decepcionar-se contigo mesmo. Não ficar satisfeito com você mesmo. Frustrar não ter o resultado que se esperava, não sair como se pretendia. Então, quando a gente faz alguma coisa e o resultado não é aquilo que a gente esperava, não saiu como a gente pretendia, a gente vai ficar decepcionado conosco. Então, esse é o momento também de alerta. Eu preciso fazer diferente, eu preciso começar de novo, preciso recomeçar. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, com um monte de cinzas. Jó 42, 5, 6. Então Jó disse aqui que antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora estava sentindo a presença de Deus. Mesmo com toda a tribulação, todo o sofrimento que ele estava passando, aí que ele conheceu realmente a Deus. Então ele teve um recomeço também aí, porque ele entendeu realmente que Deus estava com ele. Ele estava passando por aquilo, mas era permissão de Deus. Então, após uma frustração também é um indicativo, uma frustração também é um indicativo de que nós precisamos fazer de maneira diferente, fazer de forma nova. Um novo começo, recomeçar. Então a gente vive frustrações diariamente. Às vezes nós não percebemos, mas estamos propícios a elas. Todas as frustrações já vivemos no trabalho, na escola, na sociedade, na família, e muitas delas dentro até da igreja. A gente já teve, a gente passa por frustrações, até dentro da igreja. Mas essas frustrações, então, tem que ser um indicativo para que nós precisamos de um recomeço. Então, depois de vermos o que nos impede, como recomeçar, nós então vamos finalizar. Falando sobre uma injustiça, após uma injustiça, em seguida, após a perda, a frustração, a decepção amorosa. Isso acontece muito comum, principalmente na juventude, na adolescência, quando se tem lá aquela primeira namoradinho, costuma os jovens ficarem presos nisso. Então aí é hora de ter um recomeço. Não após uma injustiça sofrida. Veja só, de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouvi a história, o dono de José ouviu a história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficaram os presos do rei. José ficou ali, Gênesis 39, 19 e 20. Então, uma das injustiças tamanha que nós temos descritas na Bíblia foi o que aconteceu com José. Ele foi injustiçado, a mulher de Potifar mentiu para o marido, dizendo que José tinha tentado contra ela, dizendo que foi totalmente contrária à situação, e ele foi preso injustamente.
masmorra, na cadeia. Então, após uma injustiça também sofrida, indica que é o momento de recomeçar. Então, a injustiça também sofrida é um indicativo de que precisamos recomeçar. E quantas injustiças já enfrentamos no trabalho, na escola, na sociedade, família, também na igreja. Então, injustiça é falta de justiça, ação ou coisa injusta. Então, se há falta de justiça, é uma injustiça. Né? Então, é um ponto também que nos indica que precisamos recomeçar, fazer diferente do que estávamos fazendo. E por fim, essa decepção amorosa, que eu falei que é muito comum, não só, lógico, a juventude, os adolescentes, mas mais comum nessa fase, né? Então, porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Então aí, já falando para nós, esse afastamento de Deus, essa perda desse primeiro amor, também Jesus nos afasta dele, e é um indicativo também de que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos colocar na mão dele para as coisas acontecerem melhor. E Jesus, ele quer, eu já disse, caminharmos junto com ele, para que nós possamos ter esses momentos de mudanças, recomeço, não só dependendo dessas situações que eu coloquei aqui, mas para lembrarmos que todo instante é momento de recomeçar. E hoje é dia de recomeço. Hoje eu ouvir essa palavra é dia de recomeço para cada um de nós, para entendermos que nós precisamos seguir ao lado de Jesus, segurar nas suas mãos, colocar Ele na nossa vida, deixar Ele entrar na nossa vida. E hoje é esse dia de reconhecer isso e começarmos uma vida nova. Temos o nosso recomeço. Então, com Jesus é possível recomeçar e sonhar com um futuro melhor. Não desista. Então, só com Jesus é possível recomeçar e sonhar com um futuro melhor. Então, não podemos desistir disso. Então, irmãos, hoje é tempo de recomeçar. Hoje é o dia. Todos nós, sem exceção, um dia já falhamos, fomos frustrados, sofremos algumas injustiças, já esfriamos algumas vezes o nosso primeiro amor em Cristo, mas para Deus não importa quantas vezes caímos ou iremos cair. Ele deseja saber quantas vezes desejamos nos levantar. Não importa, mas para Deus não importa quantas vezes nós já caímos, ou quantas ainda iremos cair. O que importa para Ele é quantas vezes iremos levantar. Então hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de recomeçar. Então hoje é tempo de recomeçar. Hoje é o dia do recomeço. Amém? Então quero passar a palavra ao dirigente. Nós oramos, finalizando esse texto, e que Deus possa ter falado nos corações.